capítulo 26, versos 34 e 35 somente. Amém, queridos? Gênesis 26, 34 e 35. Podemos ler, meus queridos? Dizem assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beiri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém. É muito bom nós estudarmos a história dos nossos irmãos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ela nos conta com detalhes os altos e baixos que esses irmãos passaram, as falhas, as várias conquistas e os problemas familiares que eles atravessaram, os problemas internos, até mesmo bem pessoais, que esses irmãos passaram. Apesar de serem chamados por Deus, terem uma grande responsabilidade de serem patriarcas de uma nação escolhida pelo Senhor, eles não foram isentos de dificuldades, não eram também perfeitos, tinham falhas, mas em tudo foram superando até mesmo as próprias expectativas. Nós estamos falando de Esaú, um neto de Abraão. Abraão, ele fez um propósito com Deus e procurou ensinar isso à sua família, primordialmente a Isaque, o seu filho, que eles casassem-se entre eles, dar um jugo desigual com os cananeus. Os cananeus eram um povo rude, idólatra, pagão, hostil na forma de ser e de tratar as outras nações, e que causou, inclusive, alguns problemas bem difíceis para Israel de serem administrados. Eles carregavam uma maldição trazida já desde Noé. Noé amaldiçoou esse povo pelas atitudes perversas que tiveram um dos filhos de Noé. Então, por isso, eles eram aconselhados a não casarem-se com um cananeu, porque isso traria um problema para a família. Jacó e Esaú, eles são netos de Abraão, foram netos de Abraão, gêmeos, sendo que Esaú nasceu primeiro, sendo então o primogênito, e Jacó nasceu agarrado ao seu calcanhar. Eles são respostas de oração de Isaque. Durante 20 anos, Isaque esperou ter um filho. Ele foi respondido um tanto quanto mais rápido do que o pai. O pai foram 25 anos, Abraão. Então, uma família que atravessava problemas difíceis, que orava e que Deus dava vitória. Uma família com mulheres estéreis, que não podiam gerar, mas que a misericórdia de Deus alcançava este povo, e eles não deixaram de dar seguimento ao propósito do Senhor. Eles foram uma família abençoada por Deus neste sentido. Jacó e Esaú, eles nasceram com a responsabilidade de dar seguimento à promessa. Gêmeos, porém extremamente diferentes. Não só na fisionomia, se nós formos ler o capítulo anterior, o nascimento deles, nós vamos ver, mas também na personalidade, no temperamento, na forma de ser.
eles eram bem diferentes. Nós precisamos ter consciência que, às vezes, somos irmãos, inclusive, biologicamente falando, mas nós somos diferentes. E viver essas diferenças é uma questão de respeito, de amor, de cumplicidade, de confiança na fidelidade do Senhor e de aperfeiçoamento. Nós crescemos quando conseguimos conviver e nos adaptar bem a diferenças de temperamentos, de personalidade, de maneira de pensar, e fazemos, inclusive, destas diferenças uma forma de vitória para nós, porque nós vamos exercitando a nossa experiência com Deus. Estes meninos eram diferentes, e já no ventre eles brigavam. Tanto é que Rebeca, mãe de primeira viagem, ela foi orar ao Senhor e questionar aqueles sintomas, vamos dizer, aqueles pontapés esquisitos que elas sentiam, e o Senhor disse: olha, no teu ventre tem 2 nações, eles já brigam entre eles, e o maior servirá ao menor. Deus avisou Rebeca que ela passaria por alguns problemas com estes 2 guris no seu ventre. Nós vivemos milagres, Deus faz milagres grandes em nossa vida, mas nós pagamos o preço desse milagre. Não é porque Deus fez um milagre que ele vai vir e isento de qualquer dificuldade ou de qualquer problema que nós vamos precisar administrar. Então, Rebeca e Isaac, eles eram conscientes de que eles precisariam administrar este problema com os filhos. E dando com isso, inclusive, prosseguimento ao que o Senhor tinha determinado. A vida foi seguindo. Isaac atravessava um momento difícil em Gerar. Os filisteus eram invejosos e hostis também, e provocavam situações difíceis a ele. Nós estamos diante daquele grande momento na vida de Isaac, em que ele cavava os poços e os inimigos entulhavam os poços. Ele foi insistente, persistente, seguro de que Deus era com ele e venceu esta barreira. Quando nós desanimamos, o Senhor Deus não opera. Agora, quando nós tomamos posse da nossa capacidade de dar continuidade àquilo que nós iniciamos, o Senhor vem com a bênção e nós vamos nos esforçando em cavar, talvez novamente, poços. Os filisteus vão entulhando, mas chega uma hora que a vitória de Deus chega na nossa história. Então, imaginem, Isaac e Rebeca, eles estavam sensíveis, atravessavam um momento difícil, eles precisavam de apoio. E Esaú e Jacó, eles estavam em pé de guerra. Inclusive, Esaú, ele não era espiritual, ele desprezou os assuntos espirituais, ele teve escolhas erradas. Hebreus nos diz que ele era profano, ou seja, ele tornou algo santo e especial na sua vida, que era a primogenitura, em uma coisa comum. Ele deixou o estômago falar mais alto, vendeu a sua primogenitura após um dia de trabalho por um prato de lentilha. Ele era um exímio caçador, o seu pai o amava por isso. Jacó já era um rapaz mais pacato, que ficava em casa, e sua mãe, por esta convivência, o amava. Então havia uma certa disputa entre estes 2 meninos, uma diferenciação feita pelos pais, um gostava mais de um, outro do outro. Tudo isto gerava um estresse familiar, uma situação tanto quanto difícil. Jacó, ele era precipitado, dissimulado em algumas ações, ele era enganador, manipulador,
ele não soube esperar o tempo de Deus, a promessa de Deus, porque no ventre o Senhor já havia dito que Jacó, ele seria o canal de bênção para a nação, e em Jacó se daria a continuidade da promessa. Deus iria quebrar um protocolo, e Jacó, sendo ele o que nasceu depois, o mais novo, ele ocuparia o lugar do primogênito. Deus, então, ele tinha uma forma de trabalhar para isto acontecer. Mas Jacó, ele foi precipitado, e o outro, ele não vivia alguns sonhos para o amanhã. Esaú era imediatista, tomava atitudes sem pensar nas ações e reações que esta atitude precipitada poderia trazer, não media as consequências dos atos, agia de forma instintiva, deixou o corpo, a carne, falar mais alto do que o lado espiritual, e vendeu a sua primogenitura, uma grande bênção de Deus, que dava direito a uma porcentagem maior na herança do pai, 50%, dava direito à liderança da família, mas Esaú, ele não pensou em nada disso, e Jacó tinha já o olho grande, pensou nesta possibilidade de enriquecimento, de privilégio, e aí um grande problema foi criado, e que precisava ser administrado e bem por eles, pelos pais, mas eles não souberam. E em meio à pressão que os filisteus faziam, então a coisa chegou a um ponto difícil e as consequências começaram a surgir. Nós nunca precisamos correr atrás da nossa bênção ou criar um caminho de ajuda a Deus. Deus, ele tem o dia e a hora para tudo. Nós precisamos sempre ter os nossos sonhos, metas, desejos espirituais para a nossa melhora de vida. Nós sempre precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Jesus mesmo disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós vemos crentes hoje brigando por posição, brigando por se sobressair, não conseguindo suportar a bênção de Deus na vida do outro irmão, a forma de Deus usá-lo, e isto vai acarretando dificuldades de relacionamento, problemas, inclusive na igreja. São verdadeiros Jacós, que ainda não passaram pelo val de Jaboque para serem transformados em Israel. Deus tem projeto, Deus fez promessas, mas ele não sabe esperar o tempo de Deus. Ele cria um atalho, ele tenta ajudar Deus a cumprir aquilo que prometeu. E quando nós olhamos para os Esaús, nós vemos pessoas que não têm sonho nenhum espiritual, não pensam em nada, não valorizam a bênção de Deus na vida, se vendem com facilidade por coisas banais, pequenas, cotidianas, e que poderiam ser administradas de uma maneira mais eficiente. Geralmente são pessoas que não oram, que não buscam uma boa comunhão com Deus, que querem trocar as coisas com o Senhor, não são verdadeiros adoradores, não trazem uma oferta verdadeira, trazem uma oferta que tem uma conotação de troca, de chamada de atenção. Estes exemplos que nós vemos em Jacó e Esaú, em algum instante nós vamos nos encaixar neles. E vai chamar a nossa atenção para uma mudança, para uma correção. Vai nos exortar, e é sempre muito bom isso. A vida seguiu, os anos se passaram, os conflitos na terra que eles estavam eram difíceis. Você imagina, você estar num lugar, ouvir a promessa de Deus de que aquele lugar é seu por herança,
Mas você ser peregrino ali ainda e não ter condições de fazer nada a não ser se submeter, sem corromper a fé, às práticas e normas e leis pré-estipuladas ali. Isto é difícil de ser administrado. Esperar o tempo de Deus, descansar no Senhor. Davi, ele disse assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do charco de lodo, mudou a minha história, colocou um cântico novo nos meus lábios. Aí ele disse: muitos virão, verão, temerão e saberão que o Senhor Deus é o meu Deus. Mas e este intervalo de esperar? Não é simples. Davi disse assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Descansa no Senhor, e Ele vai te conceder vitória. Isaac, quando o Senhor permitiu fome onde ele estava, e Deus disse a ele: você não desce ao Egito, fique em Gerar, terra dos filisteus. Ali eu vou te abençoar. Vou abençoar a sua semente. Vou multiplicar como a areia do mar. Serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Em tua semente, como eu disse ao seu pai, serão benditas todas as nações da terra. Mas tudo era contraditório ali, irmão. Ele estava ali de favor, fazendo uma aliança com Abimeleque, um homem mau, perverso, e Abimeleque é uma dinastia, um homem mau, perverso. Isaac estava ali esperando o momento de Deus. Então imagine, toda aquela pressão externa também refletiu dentro de casa e trouxe problemas para a família. Até mesmo o fato de um amar mais um filho, outro amar mais o outro, isso era uma carência. Talvez Jacó achava, ou Isaac achava, que o herdeiro da promessa tinha que ser um exímio caçador e não um homem simples e comum. E talvez Rebeca não gostava de ver o filho ser um exímio caçador e inclusive estar exposto a situações difíceis da sua própria função, e por isso amou mais o outro, que ficou mais pertinho dela, e que usou este recurso como uma forma de persuadi-la a ajudá-lo a receber a bênção. Então havia situações difíceis que precisavam ser administradas, mas eles não souberam. Os problemas externos, eles causam conflitos na nossa casa. Não adianta ninguém dizer que não. Causa. Precisa ser administrado debaixo da unção de Deus. Os problemas externos, eles também trazem consequências na nossa casa aqui espiritual, que precisam ser administrados por nós. Eles nos tornam mais vulneráveis aos ataques demoníacos, que inclusive na sua covardia, ele usa-se destes momentos difíceis para tentar nos fazer presa fácil. Por isso que o discernimento do Espírito é essencial para a nossa vida. Então esta família atravessava uma situação difícil. E nós achamos que a família do líder não passa por problemas. Nós achamos que às vezes a família do chefe, do dono da empresa que nós trabalhamos, não passa por problemas. Não. Todos nós passamos por momentos difíceis. Jesus, ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Intrinsecamente ele está dizendo: olha, eu estou do teu lado. Eu também passei por aflições. Mas se você for animado como eu, você vai vencer como eu venci. Ele nos convida a refletir um pouquinho. Esaú
reagiu de uma maneira. Ele tornou-se revoltado, amargo. Ele deixou o lado ruim do velho homem falar mais alto e continuou agindo instintivamente, sem pensar. Ele passou a ser um rapaz vingativo. Vingança é a arma de fraco, de covarde. Ele tornou-se vingativo. Vendo tudo aquilo, ele resolveu atingir os pais que permitiram ele perder a primogenitura, porque não podiam mais fazer nada, fazendo mal a eles, quando deixou de imaginar que ele causaria ainda consequências piores ainda, punindo-se, achando que as atitudes vingariam o irmão e os pais, vingando, achando que a vingança iria suprir aquele sentimento mau, ou iria amenizar aquele sentimento mau. Tornou-se um pirracento. É até feio o termo, mas tornou-se um pirracento. E o que ele fez? Por já ter perdido a primogenitura, deve ter pensado assim. Por isso que Davi, no Salmo 37, ele diz assim: tome cuidado, porque um abismo chama o outro abismo. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, quando nós vendemos o nosso resgate, feito por Jesus, com o sangue na cruz do Calvário, as coisas vão ficando de mal a pior. Quando nós permitimos uma brecha e entra um pecado em nossa vida, todos os outros também se sentirão no direito de entrar e fazer morada. Esaú abriu brecha, revoltou-se contra Deus, contra os pais, não enfrentou o problema que ele mesmo provocou. Não houve diálogo entre eles. Não pararam para pensar no que estavam fazendo. Fugiu do problema ao invés de enfrentá-lo. E machucou ainda mais o coração dos pais, o que já estava machucado. Machucou ainda mais. A pior coisa que uma pessoa faz é, como diz, tapar o sol com a peneira. Ele enxerga um conflito, tem a percepção que há uma necessidade de se resolver aquilo, senão vai virar uma bolinha de neve. Mas ele opta em não enfrentar e em deixar as coisas andarem. Fica dando tempo ao tempo. Em algum momento, ele usa o argumento de que o tempo cura. O tempo cura quando se procura resolver a situação. Esaú foi resolver de uma maneira errada. Se tivesse sido corrigido quando vendeu a primogenitura, se os pais tivessem chamado os dois,
mesmo sendo irreversível, mas conscientizado eles, buscado a fidelidade de Deus, porque o sábio escritor de Crônicas, há um dos versos mais lindos da palavra de Deus, Crônicas 7,14. Se o meu povo, no dia da inauguração do templo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, converter-se dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus. É 2 Crônicas 7,14. Perdoarei o pecado. Primeiro, o Senhor Deus promete perdoar o pecado. E através do perdão, eu saro a terra. E Deus, quando sara uma ferida, Ele cauteriza. Ou seja, não deixa nem sombra de cicatriz. O Espírito do Senhor Jeová, canta, tem um cauterizador em mãos esta noite. Para cauterizar feridas aqui dentro de nós. Para nos ajudar a enfrentar problemas, conflitos difíceis, que vão matando diariamente pessoas, famílias, igrejas, empresas, país, o mundo em si. O Espírito de Deus tem em mãos o cauterizador para fazer um milagre. Porém, Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú, eles não enxergaram esse cauterizador, porque não provocaram que o cauterizador chegasse ali entre a família. E o que acontece? Esaú, então, ele diz assim no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E toma as atitudes do que o coração também está cheio. Esaú foi tomar uma atitude. Ah, é? Eu não sou mais o primogênito? Minha mãe não me ama como ama a Jacó? O meu pai se submeteu a esta situação, não tomou as rédeas da casa. É o seguinte, desde o tempo do meu avô, ele já fez aí um propósito com Deus, de que a nossa descendência não se casaria com os cananeus. Eu vou casar com os cananeus. Aí ele foi e ainda se torna... entra com a poligamia, coisa que Deus abominava. Casa-se com 2 mulheres, hititas, descendentes dos cananeus, Judite e Basemate. Com esse casamento, que o intuito do coração era vingar o pai, resolver os problemas da casa, descontar as frustrações dele, a desobediência, colocar a culpa nos outros, até mesmo em Deus. Tem gente que tem coragem de fazer isso. Ele erra nas escolhas, toma atitude precipitada, e eu digo no sentido geral da palavra, no sentido genérico. Ele erra nas escolhas, precipita-se, não assume os próprios erros e fica procurando o culpado. Esaú, então, ele procurou os culpados. Os culpados era Deus, porque não deu a ele o direito de primogenitura. Como Deus poderia dar o direito de primogenitura a alguém com um temperamento descontrolado desses? Não, despreparado. Ele tenta atingir os pais, porque não souberam viver momentos difíceis, agiram com preferências com os filhos. Ele desconta estas frustrações nos outros.
sem pensar nos resultados que esta desobediência poderia trazer, na desordem familiar que isto poderia causar, insensato, um coração amargo que não soube perdoar, uma consciência talvez pesada por ter vendido a primogenitura, uma convivência difícil nos defeitos, não era um rapaz que sabia dialogar. Ele acha, então, que ele está tomando uma boa atitude, pirracento, vingativo. Geralmente são pessoas também egocêntricas, que só pensam em si, indiferentes ao sofrimento que aquela atitude pode causar no meio que ele convive. Não tem amor próprio, sem objetivo definido, rancoroso, irancudo, invejoso, não suportam o brilho do outro, não admitem a conquista do outro, um sentimento de superioridade, são mal resolvidos internamente, não gostam do espelho, porque ali eles se veem e não acham legal o que reflete, mas não querem mudança, altamente críticos, maldosos, não aceitam a condição que estão e, acima de tudo, ingratos. Não têm gratidão ao Senhor. Não agradecem a Deus pela família que têm. Acham que a família do vizinho é que seria ideal, quando talvez não sabe os conflitos que lá existam também. Deus te fez nascer no lugar certo. E tudo que tem em volta de você é bênção de Deus para a sua vida. E você precisa ser bênção para eles. Nós precisamos ser canal de bênção na nossa família. Principalmente porque conhecemos a palavra. Nós não podemos deixar de maneira alguma instintos destes falar mais alto. Pirraça é coisa rasa, irmão. Vingança também. E a Bíblia, em inúmeros versículos, nos diz que ela pertence ao Senhor. E Deus é amor sobre tudo. E misericórdia ainda. Ela sempre prevalece. Deus sabe como tratar. Às vezes, pessoas que parecem ser problemas para nós, quando nós colocamos aquilo no altar, nós descobrimos os bons valores delas, e elas se tornam verdadeiros canais de bênção de Deus para a nossa vida. Você já se pegou olhando para alguém e nunca sequer tendo ouvido a voz, ou tendo consciência do que ele pensa, da forma de ser, e se pega dizendo, não vou com a cara daquele, não vou com a cara daquela. Uma antipatia de graça. E quando você conhece, se comentou com alguém, vai passar vergonha, porque se tornam verdadeiros e grandes amigos. Principalmente quando se cumpre a palavra do Senhor, de Salomão, em todo tempo ama o amigo, mas no momento difícil nasce o verdadeiro irmão. Irmãos, nós invertemos os valores. Nós julgamos exteriormente. Nós vamos pela opinião alheia. Nos esquecemos que houve um clamor de intercessão a Deus por Sodoma e Gomorra.
E o Senhor, quando disse, eu não posso ocultar o que vou fazer ao meu amigo Abraão, porém, antes eu vou pedir para que verifiquem se é verdade o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra, sendo o Senhor onipotente, onipresente, onisciente, Ele não tomou atitude antes de verificar a veracidade daquilo. Mas às vezes nós somos partidários. Vamos para o lado que nos convém, com a maioria, ou com a minoria frustrada, melancólica, depressiva, amarga. Tomamos a dor de quem Deus está tratando, você não sabe. E quando Deus está tratando, é bom, porque Hebreus diz assim, Ele corrige, açoita o filho que ama. Às vezes Deus está tratando, moldando o caráter. Pode estar sofrendo as consequências de atitudes de outrora. E a pessoa não sabe, cai de paraquedas numa condição, numa situação, toma partido e depois pode trazer para ele também as consequências. Esaú, pirracento. Pois se até uma criança pirracenta é feia, é feio. Quem dirá um homem de 40 anos, pirracento, vingativo. Ah, pera lá, é isso que o meu pai não quer? Pois é isso que eu vou fazer. E sabe, pasme, tem crente que faz isso com o Pai Celestial. Ah, ele não me deu a minha bênção? É assim que ele não gosta? Eu vou fazer. Eu não sou anormal, não, irmão. Você pode até julgar que sim, né? Mas eu não sou. Tem crente com esses pensamentos. Desobedece ao Senhor, achando que está chamando a atenção. Toma atitudes rasas para chamar a atenção, para vingar o irmão, para vingar a esposa, para vingar o esposo, para vingar o amigo. Ei, vamos acordar em nome de Jesus Cristo. Se de alguma maneira esse sentimento tem passado por dentro de nós, nós vamos lançá-lo na cruz hoje, porque ali é o lugar que nós encontramos libertação para ele. E a cruz vai revertê-lo ao abismo, de onde ele não deveria ter saído e nos atingido. Esaú foi fazer pirraça. Parece que quanto mais a gente lê dois versículos como esses, que finalizam um ciclo na vida desta família, e que as coisas iriam mudar radicalmente a partir de então, a briga tornaria-se ainda declarada, ainda mais declarada, explícita, para que todos os outros vissem problemas mal resolvidos, acontece isso. Todo mundo fica sabendo. Envergonha a família toda. Traz problemas terríveis para a igreja, para o departamento. Por quê? Mal resolvido. Esaú levantou a cabeça e foi lá fazer pirraça, medir força. Eu não conheço ninguém que tenha medido força com Deus e tenha se saído bem. Não existe, nunca vai existir. Porque Deus é soberano. Não existe e nunca vai existir. Esaú foi medir força com o Senhor. Sabe, você ali, irmã, eu acho que o seu nome é Rose. Levante a sua mão, minha querida, por gentileza. Isso.
Deus te dará saúde esta noite. Amém? Deus te dará saúde. Eu contemplo a mão do Senhor Jeová fazendo um grande rebuliço em todos os seus nervos, nos neurônios, na sua cabeça. Olha aqui para mim, minha querida. Nesta região aqui, assim, olha, a mão do Senhor toca os nervos todos inflamados, os nervos das costas, dos braços, todos inflamados, em uma condição de curto-circuito já, com dor, até tremedeira, uma coisa que não se explica, sensação de cãibra, de pressão, na cabeça também, parece que pressionam a sua cabeça, também isso é somatizado pelas aflições que você tem passado, as coisas eram para estarem dando certo, de repente parece que Deus saiu do barco, e o barco está afundando, isso tem te gerado um conflito, o sono é seu inimigo, e quando ele vem, ele não traz recuperação, para o outro dia levantar predisposta, mas o anjo do Senhor te achou no meio do povo, entendeu o teu propósito com ele nestes dias, aleluia, aceitou o seu voto, vai fazer um rebuliço na sua saúde, vai fazer um rebuliço nos seus negócios, vai ordenar vitória, vai confundir os inimigos e o nome dele será glorificado. Saia vitoriosa nesta noite em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A pirraça dele trouxe problemas para casa. Estas mulheres, estas duas, imagine Isaac e Rebeca, tendo que aceitar os cananeus, tendo que aceitar, eles faziam parte de clãs no meio da sociedade que professavam filosofias e ideologias pagãs terríveis. Infiltrou-se ali. A Bíblia diz que não tem como dois caminharem quando não há acordo. Não andam dois juntos quando não há um acordo. E quando isto é espiritual, é pior ainda. Dentro do lugar que viviam, de favor, fugindo da fome. Parece que tem hora que a prova, quanto mais você ora, ou quanto mais você tenta fugir, mais afunilada ela fica. Assim era a condição de Isaac e Rebeca. Imaginem. Eles já anciãos, Isaac com uma idade madura, Rebeca também. Pense a situação. Se foram pais aos 60, o menino agora tinha 40. Imagine. Era a hora deles descansarem, começarem a desfrutar de ao menos verem, vislumbrar a continuidade da promessa, e atravessavam, era este problema difícil. Irmão, eu preciso distingui-lo aqui no nosso meio. O irmão tem um óculos, uma camisa clara, deve ser um tom de bege ou verde, está do lado de uma serva de Deus com uma blusa azul bem forte. Eu quero isso, está ligado. Louvado seja Deus. Está ligado, né? Como diz os vasos. Está na fiação. Isso era do vaso anterior meu aqui, de sexta e sábado. Ela que é desses movimentos. Se fosse ela, já ia ficar toda elétrica aqui. Eu sou um pouquinho mais calmo, né? Eu estou brincando, inclusive com ela. Está gravando, né? Não vai dar processo, não. Qualquer coisa, a Cláudia me defende. Eita, tem que descontrair, né, irmão, um pouquinho. Meu querido, Deus está sendo o seu cardiologista esta noite. Amém?
Deus está sendo o seu cardiologista. E Ele vai agir na tua pressão arterial. Ele vai agir nos batimentos cardíacos, vai tirar a palpitação que tu tem sentido, a boca amarga e seca que tem te seguido, que é um distúrbio da pressão arterial. Isto tudo também é somatizado por ter chegado na idade das cãs, do cabelo branco, e de pensar que iria começar a desfrutar do que com custo conquistou, e a situação está um tanto quanto complicada e está tendo que correr ainda mais atrás do prejuízo. Isso afetou o seu sistema cardiológico. A sua cabeça tem hora que dá um branco, não sabe associar as ideias, perde os reflexos, uma situação difícil, esquece, mas o Senhor Jeová está sendo o seu cardiologista, vai te dar saúde. Manda eu te dizer que também é o seu advogado, vai carimbar uns papéis a seu favor, sendo juiz justo como ele é, e o nome dele será exaltado, inclusive na sua casa. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora imaginem, 3 pirracentos dentro de casa. E nora e sogra já é uma coisa um tanto quanto difícil. Porque na cabeça da sogra, ela roubou o bonitinho. E na cabeça da nora, em algum momento, ela quer roubar o que eu ganhei. Imagine a situação. 2 noras, descrentes, que devem ter entrado no jogo de pirracinha de Esaú. Talvez nem se falavam Esaú e Jacó, porque Isaac precisou dizer, olha, vai embora para a sua família lá, vai lá para Padã Arã, vai lá para o irmão da sua mãe, vai lá na casa de Labão. Aí se tornou 2 enganadores, um enganando o outro. É a lei da semeadura. Enganou, é enganado. Mentiu, vai ser vítima de mentira também. Fez pirraça, vai ser vítima de pirraça. É a lei da semeadura. Agora imaginem, Isaac, que até então não tinha mostrado o pulso de resolução, no meio de todo aquele conflito. Isto causou neles, como disse o versículo, um versículo escondido, mas de uma importância linda e extremamente atual e verdadeiro. Estavam, e estas 2 noras, estas 2 hititas, descendentes dos cananeus, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amargura, amargo, amargor constante, sofrimento acirrado, aflição. Aflição é sofrer antecipadamente. Então Rebeca e Isaque já deitavam dizendo, que pirraça vão fazer amanhã? Angústia, uma coisa que te tira a concentração. A pior coisa que tem é você se sentir angustiado por pressões dos problemas. Tira a sua concentração, o aperto no coração. O que vai acontecer agora, meu Deus? O que mais falta acontecer? Tristeza, a frustração do fracasso. Sentiram-se pais fracassados. Começaram a reverter a culpa para eles. Hoje também existem problemas que causam estas amarguras nos pais, que fazem eles questionar, onde foi que eu errei? Ou viver, por que anteriormente eu não agi desta maneira? Com aquilo martelando. É horrível, irmão. Aquilo martelando. Você não conseguir se desvencilhar do passado é o pior sintoma que alguém pode ter dentro dele.
Aquilo fica martelando na sua cabeça. Traz sintomas no físico, um nervoso constante, um estresse, pressão alta, problemas cardíacos. Aí ele traz, soma outros problemas também emocionais, a pessoa se torna medrosa, insegura, desconfiada de tudo e de todos, traída. A pior coisa que tem é você conviver com um motivo que parece em você que foi uma traição. Ele traiu os pais, que podem ter errados, sido partidários, mas era uma situação que atravessavam também. Mas ele traiu, então os pais, Isaac e Rebeca, se sentiram traídos por eles mesmos e pelo filho. Imagine! Eu sei que Deus está falando conosco. Aquilo 24 horas por dia. E na mulher, que é mais emotiva, o homem é mais racional. Inclusive, isso é um equilíbrio de Deus, e quando bem administrado, num relacionamento conjugal, num relacionamento familiar, é salutar. Mas Isaac também estava atingido, amargos de espírito. Aí quando o escritor diz isso, ele diz assim, olha, eles não tinham condições emocionais de manter uma comunhão mais íntima com o Senhor, porque aqueles sintomas da amargura eram maiores. Eles não tinham paz espiritual. Eles se sentiam culpados, consciência pesada. A adoração era comprometida. Você já tentou adorar aflito? Conseguiu? Adorar angustiado? Conseguiu? Adorar com medo? O louvor deles a Deus, e quando nós louvamos ao Senhor, quer dizer que nós estamos elogiando, atribuindo a Ele de verdade todas as suas boas características. Nós estamos nos submetendo a ter consciência de que somos totalmente dependentes dEle. Nós estamos rasgando o nosso coração, dando a Ele supremacia em tudo. Mas eles estavam amargurados de espírito. Como conseguiriam fazer isso? O desejo ardente de vir à casa do Senhor, como diz Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estava comprometido. O altar de oferta. E hoje, Romanos diz que nós precisamos oferecer o nosso corpo ao Senhor. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas amargurados de espírito, como que eles conseguiriam isso? Como conseguiriam? Então tinham talvez perdido o desejo ardente de vir ao Senhor. As promessas. E Jacó, lá preso, escravo deste ressentimento de ira também. As promessas estavam comprometidas.
Talvez os sonhos espirituais tinham ido embora, julgando-se despreparados para dar continuidade àquilo que Deus tinha outorgado, predestinado àquela família. Eles estavam amargurados. Era uma coisa constante, uma desordem interna. A Bíblia acabou de nos dizer. O casal, os patriarcas de uma grande promessa, também passaram por isso. Não tem nenhum super-homem aqui, ou nenhuma mulher maravilha. Romanos 3. Coloca para mim, não é a Silvana. Coloca para mim. 3. Romanos 3. Porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Obrigado. Está vendo? Estão na fiação. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós temos pecados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas a justiça de Deus se manifestou em Jesus Cristo, que nos tornou pecadores redimidos. Mas também não nos isentou de momentos difíceis. Nós é que precisamos saber administrar isso. Isaac e Rebeca viviam os piores dias da história deles. Era pior do que a fome. Era pior do que a mentira de Isaac em dizer a Abimeleque que Rebeca era sua irmã, com medo de ser escravo ali ou de ser morto. Amargurados de espírito por um problema grave causado pelo próprio filho. Viveram dias horríveis, escuros. Por isso que Davi diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Aleluia! E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, ou seja, ele diz assim: passou a luta, vamos viver, é uma nova oportunidade. E uma noite, a luta, o escuro, mostra a sabedoria, nos faz crescer. Nos faz crescer. Eles passaram por isso. Não se subestime. Não subestime a fé que há em ti. Não subestime a sua capacidade de superação. Não subestime o Espírito de Deus dentro de ti. Não. Não se sinta inferior a ninguém, e menos ainda superior. Iguale-se, porque diante de Deus somos iguais, e Ele não faz acepção. E a quem mais peca, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não ache que a prova nunca vai chegar na sua casa. Não se sinta imbatível, inatingível, superior a ninguém, que Deus tudo fala contigo e que não vai falar com o outro. Não, irmão, de maneira alguma. Também não se sinta fraco por estar amargurado, por estar
aqui com o espírito aflito, por talvez hoje não ter conseguido atingir um clímax na adoração, no louvor. Não se sinta, inclusive, abandonado por Deus. Não! Os nossos irmãos passaram por isso. Não diga que não tem mais jeito. Não olhe para a sua família e aceite o que foi imposto pelo adversário. Reage! Reage! Porque o Senhor permanece contigo. Não viva cultivando os maus sentimentos que a amargura traz, se autocomiserando, tentando chamar atenção, fazendo-se de vítima. Não, reage em nome de Jesus essa noite. Não seja frustrado porque algo não deu certo. Não se compare a ninguém, porque para ele não deu, ou para ele também não deu certo, ou para ele deu certo. Não, seja único diante de Deus, porque ele te distingue entre a multidão. Deus fala contigo também. E tem a maneira peculiar e particular e íntima de te acudir. Não enumere só os teus pecados. Lembre-se dos bons dias. Quando Jeremias viu Jerusalém destruída, ele começou a lamuriar, a lamentar. Ai, meu Deus, outrora tão populosa, bonita. Uma cidade edificada. O melhor templo. O melhor coral, a melhor orquestra, os bons levitas, as boas amizades, os dias de euforia espiritual. Ele começou a lamuriar. De repente ele disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor traga dentro de mim palavras que me deem esperança. Aí Deus deve ter começado a dizer: as minhas promessas são, os meus pensamentos são bons e não ruins para este povo. Eu vou restaurar, eu vou trazê-los de volta. E talvez o Espírito de Deus cochichou dentro dele: eu vou usar Ageu daqui 80 e poucos anos, e ele vai dizer ao povo: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu vou restaurar definitivamente a minha comunhão com eles através do meu Filho Jesus Cristo. Não será mais necessário sacrifício algum. Lembre-se dos bons dias de Deus contigo, dos bons dias da tua família, dos momentos de alegria, porque o Senhor quer restaurá-los de forma quadruplicada esta noite. Não entregue os pontos, irmão, não. Não cultive os maus pensamentos, os maus sentimentos, ressentimentos, a ira, a raiva, o ódio. Não permita que Deus mude isso dentro de ti. Abre o teu coração. Abre. Rebeca e Isaac viveram dias horríveis. Você convive comigo? Só a Eliane. A Alice não entende ainda as coisas. Eu também não convivo contigo. Às vezes vem a nossa vitória. Tem até um ditado que diz mais ou menos isso. Mas não sabem quantos tombos ou preço, grandes personalidades na mídia, inclusive gospel, são frutos de verdadeiros milagres de mudança extraordinárias que Deus faz. Foram alcançadas pelo Senhor.
Deus está te convidando a reagir, a tomar posse da tua promessa. Hoje ela pode parecer contraditória, mas fiel é o que prometeu. Ele não nega-se a si mesmo, porque não é filho do homem para mentir e nem para voltar atrás ou se arrepender daquilo que disse. Deus é fiel e isso não é chavão. Aliás, nós cantamos. Eu cantei em espírito, para poupar a minha voz. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deus não se esqueceu de Isaac e Rebeca. Deus não se esqueceu de ti. Pode Esaú ter provocado a maior tristeza para a sua casa. Estar envolvido na droga, na prostituição, ter feito 1000 casamentos todos errados, ter te trazido problemas incríveis para dentro de casa, e isto pode ser consequências de falta de diálogo, de má administração, mas o Senhor Jeová tem uma saída esta noite, e Ele não esqueceu-se da promessa. Não fuja! Não fuja! Aleluia. Davi disse assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu for, ali o Senhor vai me enxergar. Então vem aqui, Senhor, sonda, faça uma autoanálise em mim, Deus. Vê onde está o erro e me põe novamente no caminho certo, me conserta. Deus está aqui para nos consertar. Nem tudo está perdido, não. Não tenha medo da oração do feiticeiro, nem da profecia maldosa e feiticeira contra ti, porque Deus não faz isso, irmão. Não, acredite no Senhor, não tenha medo do olhar maligno, porque o Senhor é contigo, a autoridade de Deus está na sua vida. Fique com o Senhor. Fique com o Senhor. A amargura pode estar te matando, mas Deus vai tirar esta faca do seu coração hoje e vai te dar alegria. Vai te dar alegria. Quando eu era guri, pequeno, não faz tanto tempo, né? Mas a gente cantava assim. A sua paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A sua paz é como um rio que corre suavemente e dentro de mim. Uma coisa linda. Tenha paz. E Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Não a paz do mundo mentirosa, dissimulada. A paz verdadeira. Na harpa tem um louvor que diz assim: crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz. Será que só tem eu e você de assembleiano aqui? Perfeita paz. Ainda que o mundo, os problemas e tudo em torno de mim invadam o meu ser, eu continuo, porque eu tenho doce paz. Aí diz assim: paz, paz,
perfeita paz. Paz, paz, gloriosa paz. Desde que Cristo Jesus encontrei, tenho doce paz. Esta paz o Senhor quer devolver. A alegria da salvação. Tem crente com medo aqui. Mas o Senhor quer tirar o seu medo. Quer te fazer sentir-se liberto. Não tenha medo. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, maior é o Senhor conosco. Não tem obra das trevas que prevaleça. Não tem macumba que prevaleça. E eu não estou invocando nada aqui, peitando o adversário, porque nem Jesus fez isso. Eu estou pregando a palavra. E nós estamos cobertos, e aqui ele não entra no nome de Jesus, porque se entrar é para ser expulso. Os umbrais da porta têm sangue. E isso eu não sou espiritualizado, não. Eu sou espiritual. E a supremacia aqui é de Deus. E o inferno não tem vez, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós estamos guardados, resguardados e protegidos. Não tenha medo de macumba, porque o Senhor é contigo. Aleluia, isso é a Ele. Tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Aí ele diz assim, ó: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, à sua casa, à sua família. Essa amargura vai sair esta noite em nome de Jesus. Os anjos recebem ordem para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que o teu pé não tropece em pedra alguma. Pensa que ele não coloca muitas pedras aí, mas o anjo do Senhor nos mostra as pedras. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.